Abra comigo a vossa Bíblia no livro, tema desse encontro, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o verso 13. Vamos ler a palavra. Tema: homens, comissão, preparados e aprovados. Atos capítulo 4, verso 13 diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles estavam ou estando com Jesus. Espírito Santo, tira do meu coração orgulho, a soberba, a vaidade, todo sentimento que não é proveniente do Senhor. Fala conosco, fala com a tua igreja, através da tua palavra. Eu dependo da tua ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, dando glória a Deus. Eu achei muito sugestivo o tema: homens, comissão, preparados e aprovados. Passei alguns dias orando para que Deus me revelasse uma palavra que viesse de encontro ao meu coração em primeiro lugar e depois ao coração daqueles que estivessem aqui para ouvir. E então o Senhor foi trabalhando comigo, é algo muito interessante, e eu cheguei à conclusão. O Espírito Santo foi revelando e eu fui fazendo as anotações para que nós pudéssemos trazer uma palavra para reflexão, mas também para mudança de vida, aqueles que querem ser mudados pela palavra de Deus. E notem que eu achei muito interessante, se você pegar esse mesmo capítulo 4 e ler a partir do verso, no capítulo 3, ou melhor, o capítulo 4 é consequência do capítulo 3, porque no capítulo 3, nós estamos vendo Pedro e João indo orar no templo, aquele texto que todo pregador prega em tarde e bênção e tal, que eles encontram com coxa, não temos ouro nem prata, mas o que temos. E eles fazem aquele milagre e, consequentemente, vem a perseguição. No capítulo 4, a partir do verso 8, nós vamos encontrar a Bíblia falando que eles foram colocados no sinédrio, diante dos juízes do tribunal, em Roma, ou melhor, em Jerusalém, para ser indagado o porquê deles estarem falando e fazendo sinais em nome daquele que eles mataram na cruz. E aí ele diz no verso 8 que Pedro, cheio do Espírito Santo, e começou a discursar e pregar para aquele tribunal. Eu quero que você, por favor, me dê atenção para você entender a palavra, que eu tenho certeza que Deus vai falar. E de repente no verso 13... e Pedro prega, e no verso 13 que nós lemos, olha que coisa linda. Então eles, quem? O tribunal que estava julgando, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eles eram homens sem letras, indoutos, ou seja, não tinha conhecimento como eles tinham, não tinha teologia, não tinha argumentação, não tinha filosofia, não era cientista, não sabia discorrer, não tinha aprendido nos pormenores da lei, não tinha feito nada que pudesse dizer assim, é um doutor, tem um anel de formatura no seu dedo. Eles eram homens indoutos, eles eram homens sem letras, sem conhecimento, semi-analfabetos e alguns até analfabetos, homens simples. Mas uma coisa me chamou a atenção, que aqui vai dizer que, olha, sabendo o que eles eram, assim, se maravilharam, porque por causa do conhecimento que eles tinham de ter tido com Jesus. E aqui eu começo a pregar. Notem que para tudo na vida, irmãos, nós precisamos nos prepararmos, e nos prepararmos bem. Século 21 é o tempo das mudanças. Quem ficar sem se aperfeiçoar, sem adequar, fica para trás. Muitos postos de emprego estão sendo fechados porque as pessoas não estão qualificando. Então é necessário, nós estamos num mundo que está evoluindo com a velocidade enorme, para não dizer quase que igual a velocidade da luz.
E aqui nós vamos ver que pessoas que às vezes têm vontade de fazer, mas o tempo não permite fazer, porque tem muita gente na frente, e ele ficou para trás, só vendo o tempo passar. E aqui nós vamos entender que para fazer uma obra, seja qual for, secular, seja qual for a área que você descobre, ou queira, ou tem vocação para trabalhar, é preciso que você se aperfeiçoe. Forma, faz graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, e vai crescendo. Quanto mais você puder crescer, melhor. Se você chegar com o seu currículo, ninguém vai dizer assim, ele não sabe nada, ele é formado, está carimbado, rotulado, esse sujeito ou essa mulher está preparada, porque veio. Assim também, irmãos, na vida ministerial, na vida espiritual. Se a gente não se preparar, se a gente não buscar, pôr em prática, correr atrás, aperfeiçoar, adequar, vamos ficar apenas na mesmice, contando os mesmos testemunhos de quando Jesus entrou na nossa vida e nos libertou. O crente que anda na presença de Deus e anda com Jesus, ele tem novidade de vida, ele fala todo dia com o Senhor. Homens com missão. Primeiro ponto. O que é que um homem com missão tem que ter, irmãos? Alguém sabe? Ele tem que ter o chamado. Porque todo mundo... Quem quer ser missionário? Todo mundo levanta a mão. Mas se você não for chamado, você não vai. Tem um exército poderoso. Você é um comandante, um rei, alguém de autoridade, um governo, e você tem 200.000 soldados ao seu dispor. Precisa de fazer uma missão, vai para todo mundo? Não. Se não abre, e o inimigo entra na sua casa e te destrói. Nem todos que estão na igreja foram chamados, mas os que foram chamados têm fogo na alma. Aí é que você vai ver se você tem ou não tem nessa noite. A primeira coisa para você fazer a missão, porque o tema é homens com missão, mas que homem é esse? Tem que ter um chamado. O homem que tem uma missão, ele tem que ter um chamado, e junto com o chamado ele tem que ter um objetivo, que é a missão em si própria. Ele tem que ter um chamado, mas tem que ter objetivo. O que é isso, pastor? O que você quer dizer? Objetivo é o alvo. Você tem que ter um chamado, mas não pode ficar olhando as intempéries do caminho. Você tem que marchar, caminhando, porque saiba que o Senhor é contigo nesta missão. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te chamou. E se Ele te chamou, Ele vai garantir que você chega no porto seguro, no alvo para que Ele te designou. Pastor, eu sou um homem com a missão. Qual? Quem te chamou? Não, o pastor da igreja me chamou. O obreiro lá, sabe o irmão que dirigiu, o dirigente me chamou. Homens que é levantado pelo homem cai. É por isso que eu estou há 40 anos levando pancada. Tem dia que não dá para ficar de pé, a gente passa agachado. Mas a gente continua. Nós continuamos. Por quê? Porque eu tenho uma missão e eu sei aonde e para onde estou indo. Quem está comigo nessa para dar um glória aí? Quem está comigo na glória? Quem está comigo na glória? Segundo lugar, o homem com missão ele tem que ter um propósito, chamado e alvo. Agora, propósito. O que é isso, pastor? Propósito é o alvo, mais que você tenha decisão de nunca desistir, ainda que a sua vida esteja em perigo. Tem que ter um propósito. Amo demais a minha esposa, que vai fazer agora 36 anos que estamos juntos. Em fevereiro faz 36 anos. Amo demais meu filho, o caçula está lá em Curitiba trabalhando. Foi esse final de semana trabalhar. Amo demais o Samuel, meu filho mais velho, casado, que eu amo de paixão, minha netinha. Amo demais a minha família. Amo demais os irmãos da igreja. Mas não tem amor maior do que o chamado e a vocação que Deus me deu. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pode me chamar de egoísta.
vista, mas eu estou de olho na coroa da glória. Ninguém me tira desse chamado, ninguém me tira desse alvo, ninguém me tira desse propósito. Está entendendo aí? Quem está entendendo diz um amém, só para me ouvir. Jamais desista da sua missão, irmãos. Você já viu aqueles que vai a todo pique com uma velocidade a 200 por hora e dá uma parada brusca e volta para trás? Hebreus diz que aqueles que voltam para trás, o meu coração, a minha alma não tem prazer nele. Você está com luta no casamento, querido? Faz parte. Não desista do seu chamado. Não desista da missão. Você está com problema de saúde? Faz parte. Porque quem tem chamado, quem tem propósito, sabe que vai enfrentar situações que as forças parecem que não dão conta. Mas conosco está o Senhor dos Exércitos que vai abrindo o caminho. Primeiro tem que ter, quem lembra? O chamado. Junto com o chamado, um objetivo. Depois, tem que ter um propósito e um alvo. E por último, homens com missão tem que ter convicção. Ao tal ponto, se ameaçar você de morte para parar de pregar o evangelho, continue. Porque você não deve a ninguém, senão a tua vida a Deus. Você está entendendo? Convicção. Não é alguém que vai chegar e falar: ô pastor, eu estou sentindo de Deus aqui que você tem um chamado. Olha, Deus está me dizendo que você... Não precisa de bajulador. O meu chamado não foi feito com tapinha nas costas. O meu chamado foi feito pelas madrugadas, quando o Senhor diz: eu te chamei, te nomeei. Senhor, eu não tenho nem cara de pregador, mas eu te chamei assim mesmo. Senhor, eu não sei falar, não tem problema, eu coloco a palavra na tua boca. Senhor, eu não tenho postura, não tem problema, eu levanto do montuio pobre dessa história e assento entre príncipes. Eu sou o Senhor e operando eu não tenho nem desculpa. Ei, se você está achando que é pequenininho demais, Deus está dizendo: levanta e marcha. Porque quando você começar a marchar, o mar vai se abrir e você vai ver que Deus é contigo nesta peleja. Aleluia. Quem tem chamado aí? Quem tem missão aí? Tem que vai ser missão, pastor? Eu já tenho minha missão. Eu vou, não sei, algumas igrejas é quarta e sexta, outros dizem terça e quinta e domingo. Então tem aqueles que vão só no domingo. Minha missão está lá. Pastor, minha missão é ficar na porta recebendo os irmãos. Minha missão é chegar todos os dias 7 horas no culto. Minha missão, irmãos, isso é muito pouco para ser missão. Sabe, nós estamos vivendo um tempo, não precisa ser profeta para dizer isso. Olha a mídia. Jesus está voltando aí, irmãos. Será que nós vamos ser igual àquela figueira sem frutos? Que o Senhor vai procurar, cadê o fruto? Não tem? E ele vai dizer assim: naquele tempo não vai ter assim, nunca mais nasça fruto de ti, não. João Batista diz que está colocado o machado na raiz da árvore. A que não produz fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Aí é inferno. Irmãos, se nós não produzimos fruto, o salmista diz: gemendo ou chorando, vai semear frutalmente, para você colher os seus molhos, os seus frutos, e chegar, está aqui, está aqui. Ei, não fica olhando pelo irmão que eu não vou na igreja, que aquele irmão fechou a cara para mim, o meu pastor falou uma palavra que eu não gostei, eu não vou porque o obreiro ali não vai com a minha cara, não me dá oportunidade no culto. Você vem aqui para ter oportunidade ou para adorar a Deus? Vem para a igreja, porque quem tem missão não olha para as vitupérias, para as lutas, para a dificuldade. Ele está aqui, quanto mais o diabo quer te calar, mais você glorifica, porque a tua recompensa ela vem de cima, lá da glória. Quem está olhando só na terra, fica na terra, mas quem olha para o alvo, que é Cristo, ele vai subir no arrebatamento e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos com a missão. Preparados. Como, pastor? Fisicamente. Eu me lembro quando
eu estava novo convertido, aceitei Jesus em 1985. Me batizei 22 de dezembro de 85. Era filho de crente, mas não era crente. Filho de crente não é crente, tem que aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus, saí do mundo perdido das drogas, de tudo mais, e aceitei Jesus. Em 86, depois que eu me batizei, já logo que eu comecei, meu testemunho é muito forte, criado aqui no Carapina, no meio das bocas de drogas aí. E eu me lembro que alguém falou para mim, Deus falou comigo, filho, eu te chamei para a minha obra. Sabe o que eu fiz? Você tem que chamar, vou correr para o seminário teológico. Fui para o seminário. Seminário Batista aqui, um dos melhores que tem em Valadares, corri para lá. Eu não fiquei lá 6 meses. Eu achei que tem gente que não entende de teologia, acho que é estudo bíblico. Eu falei, isso aqui não é para mim não. Fui embora. Porque eu achei que eu ia me preparar agora para mim fazer missão. Você tem que aprender umas coisas comigo, para depois aprender teologia. Preparar. Quem não tem preparo, com a boca no pó, joelho no chão, não pode nem pensar em teologia. Porque a teologia, no coração que não é convertido, traz vaidade. Mas aquele que se humilha diante do Senhor, o Senhor dá graça. O Senhor levanta, o Senhor coloca de pé. Você está entendendo aí quem está comigo para dar um glória? Aleluia! O preparo não é apenas teologicamente, filosoficamente. Não é porque teu nome está em todo cartaz. Não é porque teu nome está ovacionado entre a multidão. O teu preparo tem que ser com a boca no pó, com Jesus no particular. Pedro e João, aqueles inimigos que estavam querendo matá-lo, disse, mas ele andou com Jesus. Só alguém que anda com Jesus tem autoridade como ele, porque o mundo não quer ver você a cor do teu terno, ele quer ver o que sai da tua boca, a unção que está na tua vida, a autoridade do céu. Quando chegar o endemoniado, o inveja diz, sai daí, porque o poder opera na fraqueza. Quem está entendendo e pode adorar a Ele. Fiquei 6 meses vazio, vou embora. Quero saber do negócio não. Não é para mim não. Passei anos aprendendo nos montes, nas madrugadas com o Senhor Jesus. Depois de muito tempo que eu já não estava nem mais afim, pregando, orando pelos enfermos, expulsando demônio, aprendi com Jesus que a minha autoridade não estava no meu anel de formatura, mas no quanto tinha lenha para queimar aqui dentro. Não, você não ouviu, senão você dava um glória melhor. A autoridade minha não está no quanto eu conheço de teologia. A autoridade está no quanto eu tenho lenha aqui para queimar no altar do Senhor. O quanto eu apresento a Ele. Aleluia. Deus está me dizendo aqui que entrou, irmão, querendo desistir. Não desista, irmão. Deus vai te pegar nessa noite. Você precisa se levantar, porque você não é só o marido da sua casa. Você é coluna da casa de Deus. Fica de pé e adore a Deus. E diga, eu tomo posse. Deus não trouxe você para a derrota. Levanta em marcha, larga a mão de ser covarde, porque os covardes e medrosos voltem para trás, os corajosos vencem. Os corajosos, quem pode dar uma salva de palmas e a fazer barulho de pentecostal aí? Preparados. Você tem que se preparar. No meu primeiro livro eu falei sobre isso. Sabe como é que você prepara fisicamente diante de Deus? Resistindo à prova. Tem gente que fica preocupado, não pode ter barriga, tem que ir para uma academia, malhar e tal. O crente vai para o joelho. A gente é malhado por dentro, onde o homem físico não enxerga. É por dentro. Aí os carnudos olham para assim, nem jejum. Olha lá a barriguinha de tanque dele. Não tem problema. Mas os demônios no inferno te respeitam porque sabem que você anda na brecha. Não é o que as pessoas te veem. Um dos maiores, que eu admiro demais, um dos maiores profetas na Bíblia é Samuel. E Samuel
naquele momento, um homem que diz a Bíblia que via as visões do Senhor de olhos abertos. Quando ele vai ungir um rei Israel, ele vira carnal. E ele começa a olhar pela beleza física dos filhos de Jessé. E Deus diz: você está olhando por fora, eu olho por dentro. O diabo convence você que você não tem valor. Deus está dizendo: você tem. Porque não depende dos amigos, da família, da igreja, do pastor, das pessoas que convivem com você. Depende dos céus. Quem está entendendo aí? Depende dos céus. O teu ministério não vai subir, não vai crescer, não vai evoluir, porque alguém é seu amigo, o pastor é seu amigo. Se você colocar na brecha, se você é dessa igreja e você colocar na brecha, não precisa fazer barulho. Deus vai acordar o pastor de madrugada e falar assim: aquele eu quero que você separa para mim. Porque quem manda nessa casa não é o pastor, é o Espírito Santo. Foi Ele que deu a gente vida para estar aqui nessa reunião nesta noite. Então entenda uma coisa: a obra nunca foi de homem, ela é de Deus. Ela é de Deus. E quando Deus determina, cala-se a terra, porque o Senhor está falando. Você está entendendo? Quem pode dar glória? Preparados fisicamente, preparados. O homem para ir para a missão, ele tem que estar preparado emocionalmente. O que é isso, pastor? Quem não aprendeu a afogar em lágrimas, levantar, secando as lágrimas e continuar caminhando, não está pronto para a obra. Vai chegar um dia que o seu marido, a sua esposa, seu filho, ou qualquer uma outra pessoa, vai te arrebentar, vai ser boca do diabo contra a sua vida. Olha, Pedro era o braço direito, porta-voz de Jesus. E Jesus teve que expulsar o demônio na boca dele. Pessoas que a gente não espera, vai falar a palavra para nos entristecer, que dá vontade: eu não vou mais na igreja. Vai chegar um dia que você vai: eu vou parar de ir, vou mudar de igreja. Então, se você não tiver um emocional trabalhado pelo Espírito Santo, quantas vezes, irmão, eu confesso, quantas vezes eu quisera eu parar. Deus, amanhã, de hoje até amanhã tem tempo para Deus trabalhar. Deus não precisa de tempo, Ele é dono do tempo. Na madrugada Ele me acordou, aliás, nem me deixou dormir. Passei a noite chorando. Ele disse assim: eu sou o Senhor que faço, desfaço, mando, desmando, e você não é mais do que meu servo. Vai me obedecer ou não? O que você está vendo como derrota é o meu trabalhar, o processo. É o processo. O que é que eu falei antes? Convicção. Meu chamado não foi registrado no cartório da terra, está registrado lá no céu. Eu tenho convicção. Vai chegar dia que você: meu Deus, os irmãos estão saindo da igreja, como pastor, como obreiro. Mas a obra não é de Deus? Quem traz o crescimento é Deus. Quem abençoa é Deus. Quem faz é Deus. Quem determina é Deus. Quem te honra é Deus. Quem faz você viver o sobrenatural na terra é Deus. E se Ele não quiser, você não vai a lugar nenhum. Mas operando Ele, ninguém impede. Segura firme aí, porque o que você está vendo apenas como problema, Deus está dizendo: é daí que eu vou tirar a solução. O que você está vendo apenas como dificuldade, Deus está dizendo: estou forjando em você, aleluia, um vencedor. Eu estou forjando em você uma vencedora. Quem pode jogar a mão lá em cima da glória, recebe aí em nome de Jesus autoridade para vencer, em nome do Senhor. Preparado fisicamente, preparado emocionalmente, e por último, preparado espiritualmente. O que é isso, pastor? Ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo. Mas não é com Deus, é com Deus também. Você sabe de uma coisa? Já fiz isso lá na nossa igreja. Quem é que salva? O Espírito Santo, Deus ou Jesus? Quem salva é Jesus. Quem criou todas as coisas? O Pai da criação, Deus. Mas se tem uma coisa que Jesus ensinou, Paulo também repetiu isso lá em Colossenses, 1 Colossenses.
capítulo 5, não extingueis, não apagueis o Espírito Santo pelo qual foi selado. Jesus disse, não blasfemeis contra o Espírito Santo, porque esse pecado não tem perdão. Em outras palavras, quem é a noiva de Jesus aí, diz um amém. Quem é a noiva de Jesus, diz amém. A noiva não vai com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, do mesmo jeito que passou a vida inteira, o dia inteiro, a correria da vida. Não. A noiva, no dia dela, ela vai para um salão logo cedo, se arruma, se empeteca, se arruma o cabelo, estica o cabelo, faz não sei mais o que, eu não entendo nada desses negócios, mas ele fez isso aqui, que pode ser até, sabe, pode não ter aquela beleza, mas toda noiva fica bonita. Já perceberam? Mas ela é tão feinha, mas agora está linda. É porque passou pelo tratamento especializado e Deus ajudou. O que é que eu quero dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que o Espírito Santo está fazendo isso comigo. Olha a minha cara de feinho. Mas lá no céu eu costumo brincar que eu vou ser um anjo loiro, dos olhos azuis. Porque o Espírito Santo está trabalhando nessa carcaça velha. Essa carcaça vai sair, a terra vai desaparecer. E se não desaparecer, a Bíblia diz que nós seremos transformados num corpo glorificado. Quem está fazendo isso? Jesus? Não. Ele já me deu a salvação. Quem está fazendo isso é Deus Pai? Não. Quem está fazendo isso é o Consolador, o Paracleto. É aquele que está conosco. Eu enviarei o Espírito da verdade que estará convosco todos os dias. Ele falará de mim para vocês, vai vos ensinar toda a verdade. Estarei convosco através do Espírito Santo todos os dias até a consumação do século. Até aquele dia que você errou, que você vacilou, que você pecou, ele está lá sentado assim, coitadinho, tropeçou. Daqui a pouco vem todo choroso para me pedir perdão. Aí você vem todo choroso e diz, filho, eu já estava te esperando, vem logo, me dá um abraço aqui. Filho pródigo, estou te esperando. Jesus está dizendo para você, ei, não apague o Espírito Santo. Você precisa ter relacionamento íntimo e pessoal. Não é um relacionamento que a gente diz, irmão, quem está sentindo a presença de Deus aí? Todo mundo, aleluia. Não, esse relacionamento não. É aquele tete a tete no particular. Quando ninguém está vendo, quando a igreja não está vendo, você dobra o joelho no particular e diz, papai, está difícil, a cruz está pesada, eu não estou aguentando, a minha vontade é desistir. Ele te levanta do pó e diz, vai, macho. Porque eu não vou te entregar derrota, eu vou te dar vitória. Vou te dar vitória, vou te dar vitória. Onde estão tentando desonrar você, eu vou te honrar. Onde estão fechando as portas, eu vou abrir. Onde estão tentando dizer que você não vai conseguir, eu vou. Largue mão de ser medo. Se Deus está te chamando para uma obra grande, acredite. Foi Deus que colocou esse desejo no seu coração. Vai em frente, que o Senhor é contigo. Seja ousado. Pedro e João estavam cheios de ousadia e não tiveram medo de falar a verdade. Quem está entendendo diz glória. Homens com a missão, preparados, aí fica mais estreito. Todo mundo quer fazer missão. E se é para a Europa e Estados Unidos, é só dar o passaporte na mão e a passagem que eles já vão. Mas se é para a África, Deus não tem chamado para mim não. Meu lugar é aqui mesmo. Se é para uma igreja lá no centrão, bem na avenida, irmão, é de Deus, recebo. Deus me honrando. Mas se é lá para a roça, Deus me livre, pai. Não é coisa para mim não, Deus, isso é coisa do cão. Como é que Deus vai me mandar, rapaz? Eu sou quase, só falta criar asa para virar anjo. Tem gente assim, irmãos. Quer missão, mas missão ao bel prazer, ou ao self-service. Eu escolho a missão. Ninguém escolhe prova e ninguém escolhe missão. Se Deus mandar você levantar, sai correndo e vai fazer. Não pergunta para onde, porque no caminho Ele te diz o itinerário. Eu já fiz umas coisas tão doidas que a minha mulher falou, você está ficando doido? Eu falei, Deus mandou. Mas você está louco. Deus mandou. Ainda que eu fique sozinho com Deus, só não posso perder a presença dEle. Homens com missão, preparados e aprovados. Como, pastor? Vou falar uma coisa que vai chocar alguns, mas eu tenho
base bíblica para isso. Você tem que ser aprovado. Primeiro lugar. Por quem? Pela igreja? Pelo pastor da igreja? Não, pelo mundo. Se você não for aprovado pelo mundo, você já está fora dos que Jesus chamou para a missão. Como assim, pastor? Mas o mundo só fala mal dos crentes. Jesus disse que nós somos sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. Quando o mundo está desesperado, quem eles procuram? O sal e a luz. Se o seu testemunho lá fora não for como de luz e de sal, desista. Você não vai ganhar nem você mesmo para Jesus. Eu tenho algumas pessoas que não vão com a minha cara. Vai vir para cá conversando com o Nilson. Não vão com a minha cara, porque eu sou verdadeiro. Olha no olho, se eu tiver que falar, eu falo em nome de Jesus. Não vão com a minha cara porque eu sou verdadeiro. Não sei ser hipócrita. E isso na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, na minha vida. Mas tem uma coisa. Nem aqueles que não vão com a minha cara, se é o que eu posso usar esse termo, me respeitam. Porque eu não tenho que agradar o mundo, eu tenho que agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, o mundo te respeita como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Eu não tenho, não como às custas, pastor, eu não vivo às custas de ninguém. Sabe quem é que me sustenta? Salmo 23. Todo mundo conhece. O que está escrito lá? Vocês estão fracos, hein? Vocês estão comendo só capim. Fala mais alto aí quem está comendo o filé de Deus. Fala. O Senhor... Pastor, estou preocupado com amanhã. E daí? Crente não fica preocupado com amanhã não, porque no meu amanhã não sei nem se eu vou amanhecer vivo. Se eu morrer, eu estou no céu. Se eu estiver na terra, eu estou com Jesus. Se eu sair da terra, eu estou com Jesus. Se eu for arrebatado, eu estou com Jesus. Se eu descer a tumba, eu estou com Jesus. Ah, pastor, mas e se eu morrer e as contas? Não estou nem aí, mulher paga, sei lá. Deus proverá, porque Ele vai dar um jeito de pagar. Caloteiro também não entra no céu. Eu sei que o Senhor está comigo, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Você está entendendo, irmão? Se você não for aprovado lá no seu trabalho, como é que você vai ganhar seu colega, rapaz? Eu conheço, eu lido pessoas que tem pastor, meu marido não se converte, mas todo quanto é problema que tem na igreja, vai lá e fala para o marido que é ímpio. O homem não vai vir para a igreja nunca. As filhas e os filhos não vêm para a igreja, só vem um casal. Aí chega em casa assim, misericórdia, mas hoje o pastor falou uma coisa lá que foi para mim, foi indireta. Misericórdia, tem uma irmã lá, ô irmãzinha, meu Deus, isso é prova. Aí as filhas, os filhos vão dizer assim, misericórdia, vou para um ringue desse? Pastor, você acabou de falar que você não é hipócrita. Como é que você vai falar, você vai mentir? Eles não vão me perguntar. Se me perguntar assim, e aí, como é que foi o culto? E a festa, como é que foi? Foi uma benção, faltou vocês lá, meus filhos. As coisas ruins, eu vou orar para que não aconteça de novo. Agora as coisas boas, eu vou dar testemunho dela, porque eu fui chamado para falar de coisas boas. Quem fala de coisa ruim está emprestando a boca para o diabo. Em nome de Jesus, começa a falar coisas boas, porque as pessoas vão ficar com tanta sede querendo vir no próximo culto. Então foi benção? Foi maravilha? Foi. O céu desceu? Foi. O culto foi benção? Foi. O próximo encontro de homem aqui foi benção? Foi. Ah, no próximo eu não perco. Por quê? Porque você vai sair daqui falando que Deus falou com você, que você foi impactado, que o Senhor desceu nesse lugar. Então, em nome de Jesus, usa a tua boca para adorar e não para murmurar. E aqueles que estão desviados na sua casa voltarão para Jesus, preparados pelo mundo, aliás, aprovados pelo mundo. Se o meu testemunho não for aprovado pelo mundo, a Bíblia diz que nós somos luz e sal da terra. Paulo diz que um texto que eu amo, ele diz que nós somos carta aberta. O mundo vai ler Jesus através de você, presbítero Silas. Eu estou querendo conhecer Jesus. Se abre aí. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele muda. Mas é só isso? Não. Olha, Ele quando entra na vida do homem, mais sujo e pecador que ele seja, transforma o caráter, a personalidade.
porque Ele faz isso. E o mundo não conhece nem sabe ler o idioma do céu, mas entende o idioma terreno. E o idioma terreno está aqui. Paulo diz assim: olha para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer ser aprovado? Então o mundo tem que olhar em você e ver Jesus. Senão você não vai fazer missão com êxito. Não vai ter êxito na sua missão. Segundo, aprovados tem que ser aprovado pela igreja. Como assim, pastor? Como aquele que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Se a igreja não vê em você um bom obreiro, não é lá no campo que você vai se tornar um bom obreiro. Quem não aprende a obedecer pastor, liderança, não aprende a obedecer à voz do Espírito Santo. Porque Deus nunca quebra a hierarquia, Deus sempre respeitou a hierarquia. Só tem um caso, que eu gosto de citar isso, que Deus quebrou a hierarquia. Deus quebrou aquilo que Ele mesmo tinha estabelecido. Deus só usava profeta no Velho Testamento. E a Bíblia diz lá naquela passagem de Josafá, Crônicas 20, que ele precisava falar com o povo, ou melhor, com o rei. Então o rei estava desesperado porque vinha as nações contra Israel. O rei entra diante do Senhor e lembra das promessas de Deus e diz: olha, o Senhor falou que se a gente construísse uma casa para o Senhor, que quando estivéssemos doentes, tivesse aperto, tivesse situações adversas, era só vir aqui e lembrar do Senhor das promessas. Estou lembrando que está vindo as nações e nós não temos força para lutar contra eles. Deus puxou a ficha lá na memória dele, diz: de fato. Aí Deus tinha urgência para responder. E nós não temos força na nossa carne. Ele puxa a ficha, olha e fala assim: de fato eu falei isso. E quando Deus fala, Ele não pode mentir nem voltar atrás, que Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele diz assim, ele olha: deixa eu ver um profeta para me falar com o rei. Não achou? Ele pegou um cantor mesmo, que é levita. Desce o espírito dele sobre o levita começa a profetizar assim: assim diz o Senhor, nesta peleja vocês não têm que pegar arma nem lutar, porque essa peleja é minha. Então, quando você for aprovado primeiro pelo mundo, quando você for aprovado pela igreja como um bom servo, quem quer ser pastor tem que primeiro ser ovelha, quem quer ser missionário primeiro tem que fazer missão em casa, quem quer ser homem de Deus primeiro mostra onde ele está plantado que ele floresce, quem quer ter o Espírito de Deus, sair por aí dizendo eu canto, eu oro, eu faço, primeiro tem que curar os de casa, tem que fazer missão em casa, tem que pregar em casa, tem que dar testemunho em casa. Quem aprova primeiro é o mundo, segundo a igreja, e por último, para que seja tarimbado, rotulado, que o inferno respeita, que os céus aplaudem, tem que ser aprovado por Deus. E aí fica mais estreito ainda. Se ser aprovado pelo mundo e pela igreja é difícil, imagine por Deus. Eu vou citar alguns exemplos. Primeiro, para ser aprovado por Deus, você tem que lembrar em Apocalipse capítulo de número 17, verso 14. A Bíblia diz que são chamados, parte B do versículo 14, 17 de Apocalipse, são chamados, eleitos e fiéis. Chamados, eleitos e fiéis. Todo mundo é chamado para a missão. A igreja é chamada para a missão. Todos são chamados para fazer missão. Mas, escute bem isso, todos são chamados, mas a missão de Deus, Ele exige alguns pormenores. O Senhor chama, todos vêm, mas o Senhor não aprova qualquer um. Segundo, alguns são eleitos. Quem são os eleitos? Eu disse que o exército todo não sai, sai alguns. Eu estou precisando de alguém para fazer uma missão, humanamente falando. Você não vai colocar todo mundo. Você, presbítero Sila, eu acho que vai dar certo para você fazer esse negócio. Dá para você me ajudar aqui? Nós estamos fazendo um mutirão aqui, carregar um cimento. Você é fortinho, dá para... Aí você olha para o irmão que vive e fala: eu não estou aguentando. Esse aí não dá. Tem uns crentes que vai: pastor, vou evangelizar. Pastor, eu trabalhei de semana, estou tão quebrado. Esse aí fica para trás. Aí tem um irmãozão que não está só na capa, mas você fala assim: irmão, precisando carregar aqui um tijolo para fazer a gente aumentar a igreja. Irmão, eu estou meio cansado, mas glória a Deus, conta comigo. Opa, pode vir para a missão. São alguns, irmãos. Muitos começam a arrumar desculpa que trabalhou a semana inteira, que está cansado, que não pode, que está doente, que está com dor de cabeça, dor no dedão do pé.
Fica para trás os covardes e medrosos, disse o Senhor a Gideão. Então são todos chamados. Alguns são eleitos, mas poucos são fiéis. O Senhor disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Escute com atenção, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de infidelidade no casamento, nos relacionamentos, na igreja. Pessoas que não são fiéis nos seus princípios. E para que você seja preparado e aprovado, você tem que ter no seu coração, ser fiel primeiro a Deus e os seus princípios da palavra. Não é um dogmatismo, uma religião, um método de fazer culto. É a palavra. As pessoas confundem métodos com a palavra. É a palavra de Deus. Ela permanece para todo sempre. Homens para dar certo na missão, ele tem que ter, primeiro, ele tem que ser chamado, ele tem que ter propósito, ele tem que ter convicção, ele tem que estar preparado, corpo, alma e espírito, como Tessalonicenses 5 diz. Ele tem que estar pronto para depender de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor Jesus. Há dia que você tem que tirar momentos para ficar sós, não ir para a cama, passar a madrugada. Quando o vento vem, vai para a madrugada, não vai contar o vizinho, quem pode socorrer. Vai para debaixo do joelho, vai para o joelho, para a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Ter um testemunho onde o mundo, como eu já citei, te aprove. A igreja te aprova. Onde o próprio Deus olha para você e diz: não, eu me agrado das obras que esse tem feito na minha presença. A obra de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus não é oba-oba, o reino de Deus é justiça, amor e paz. Se você não tiver justiça, amor e paz com seu irmão, se você não amar uns aos outros como Cristo nos amou, você está longe de ter êxito na sua missão. Você precisa entender isso. Não é você participar de uma grande igreja, de uma bela igreja, de uma igreja que te amassageia o seu ego. É você pertencer ao reino de Deus e dizer: Senhor, está aqui, sou pequeno, mas eu quero que a glória do Senhor resplandeça sobre o vaso de barro. Porque toda vez que você se colocar como vaso de barro, o oleiro trabalha em você. Toda vez que você colocar como ouro, como prata, como um vaso de honra, Deus deixa você só no lugar encostado. Porque vaso de prata e ouro fica encostado. Agora, o de barro, o Senhor enche de azeite. Você quer ser cheio do azeite de Deus? Quem entendeu essa palavra e pode dizer amém? Eu sei que tem pessoas aqui, eu vou repetir e encerrar. Tem pessoas aqui que vieram aqui com um propósito no seu coração, nesses dias, que não está aguentando mais a pressão do chamado, do ministério, as lutas que está enfrentando no seu casamento, em diversas áreas da sua vida, sem citar muito. O Senhor está dizendo assim: você tem lenha ainda? E eu encerro dizendo a experiência que eu preguei uma vez, os remanescentes. A Bíblia diz que depois de 40 anos, o povo já estava há mais de 40 anos dentro da terra. Esse cara 40 anos peregrinando. Depois de 40 anos, Josué não, Caleb já estava velhinho. E ele sentiu que a morte estava aproximando dele. Ele aproxima do seu chefe, do seu, assim, quase que rei, por assim dizer, que Josué tinha essa figura. Ele disse: meu amigo, você lembra que nós saímos do Egito? Foi repartido os bens entre todas as tribos. Eu fui um, não recebi. Não que eu seja velhinho, ele estava com mais de 30 anos. Mas os filhos, os meus descendentes, precisam ser assegurados, ter um lugarzinho para eles. Eu sei que tem muito o que fazer, tem muitos afazeres e certamente esqueceu. Eu quero que você pense aí, me dá o que é meu. Não que eu estou já me despedindo da vida. E essa palavra que eu acho muito linda. Ele diz: eu ainda tenho o mesmo vigor de quando saí lá do Egito com o povo. Deixa eu dizer o que isso significa.
Tem crente do passado tempo, ele, tanto faz a água correr para cima ou para baixo, como tem uma expressão assim que é meio equivocada, mas vou usar ela. Não importa, agora só esperar Jesus voltar. Não, irmão. Quem tem missão não desiste nunca. Nunca. Se você já ganhou sua família, ganha os da família vizinha. Se você já ganhou, já construiu igreja, construa mais. Se você já foi a ter Samaria, vai ter os confins da terra. Mas nunca desista, porque nós só vamos parar, o nosso descanso é lá na glória. Tem pessoas aqui que Deus tem chamado para uma grande missão, mas Ele tem escondido debaixo do banco com covardia. Deus está dizendo assim: levanta, pare de ser covarde, porque vai chegar um dia das contas ser apresentada ao Senhor. A essa pessoa que ainda tem fogo na alma, lenha para ser queimado no altar, pois o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tem alguém ainda que está precisando tirar as cinzas, ser renovado? Se tem, em nome de Jesus, vou fazer uma última oração aqui com os pastores. Quero convidar você, sai depressa, homens, mulheres, que você que quer vir sentir um impacto da presença de Deus e falar: Deus, eu vou tomar posse profeticamente isso na minha vida. Eu não vou desistir daquilo que o Senhor um dia colocou na minha mão para fazer. Venha rapidinho aqui, por favor. Aleluia. Solta um fundinho aí qualquer, irmão, só para venha em nome de Jesus, venha. Deus conhece o seu coração e o Espírito Santo não deixará a palavra de voltar vazia. Venha depressa. Se você quer sair daqui diferente como você chegou, a partir de agora você vai dizer: Senhor, eu vou receber essa palavra profética na minha vida. Eu não aceito mais que os problemas que estão me rodeando me destrua a minha visão e o meu propósito. Deus, eu estou aqui para me derramar perante o Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer muito mais. E a partir de agora, marido fica lá no altar de Deus, mulher fica no altar de Deus, filho fica no altar de Deus, mas a missão, ela não vai sair do meu coração. Eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto. Pode contar. Está precisando de um soldado, uma guerreira? Estou aqui, Senhor. Conta comigo, porque o Senhor quer saber com quem Ele quer contar. Você está pronto? Pastor, eu estou precisando. Sabe, eu não sei o que eu faço. Você está na dúvida? Então esse não é o caminho que Jesus usa. Venha. Porque a primeira coisa do chamado é ter convicção de quem chamou é poderoso para efetuar e executar o chamado. Vem depressa, venha. Tem um obreiro que está com vergonha de vir aqui. Vem, irmão. Em nome de Jesus, eu estou chamando para você receber uma palavra profética da parte de Deus. Vem em nome de Jesus. Ei, se tem alguém especialista em levar pancada, que dá vontade de desistir porque tem hora que a cruz está pesada, eu olho para a cruz e diz: ela é maior do que eu. Mas o Senhor tem me fortalecido na força do seu poder. Por quê? Porque eu acredito no meu chamado. Venha depressa, venha. Tem ainda 3 pessoas que poderiam estar aqui, que o Senhor está me revelando. Vem em nome de Jesus. Xaragabas, Urabasui, Nagai, Turemenegai, Arabashui, Kovastebia, Halamakatarabacantarabachuria, Etefesiahai, Etecabahai, Eimã, Tefasure Komahai. Deus conhece as tuas lágrimas, sabe exatamente o que você tem passado. Dá vontade de você largar tudo, voltar para trás, porque tem sido muito difícil. Não te conheço, não conheço absolutamente ninguém, mas o Senhor te conhece. Ele sabe. O Senhor manda te dizer apenas uma palavra: não desista daquilo que Deus colocou na sua vida. Não desista. Continue insistindo, como Pedro fez. Senhor, eu já pesquei a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou. O Senhor está dizendo aqui para você não desistir. Era para você estar no fundo de uma depressão, mas o Senhor está sarando você nessa noite, se você crer. Essa angústia que está invadindo seu coração aí, o Senhor está arrancando nessa noite para a glória do nome de Deus. Deixa Deus te usar. Cante mais, adore mais, louve mais. Quando dá vontade de chorar, quantas vezes você sai do seu sofá e começa a pensar na vida e as lágrimas descem, o Senhor está dizendo assim: eu estou lá do teu lado para te dar vitória. Esposa do pastor pegou acompanha ela, ajuda ela. Tem dia que eu estava humorada, mas é batalha espiritual. Eu estou te falando isso porque o Espírito de Deus me revelou. É verdade ou não é? Irmãos, eu quero agradecer, passei do horário, peço. Não vou pedir desculpa, porque senão não seria Deus meu santo. Mas que o Senhor possa abençoar. Sou muito grato ao pastor, ao presbítero Silas, ao seu digníssimo esposo que nos fez o convite. Sou grato a todos e em primeiro lugar
haja